Esse é um dos vídeos mais perturbadores que tem na internet. O cantor recebe um bilhete de alguém da plateia e quando ele lê, ele tem uma reação estranha, como se tivesse ficado com medo. Eu sei que parece que não tem nada demais nele, mas quando você descobrir o que aconteceu aí, eu tenho certeza que você não vai mais conseguir assistir esse vídeo do mesmo jeito. Esse cara é o Chalino Sánchez. Ele é um cantor mexicano extremamente famoso. O gênero de música que ele canta é o narcocorrido, que é um estilo de música que narra as histórias do narcotráfico lá do México. Muita gente diz que as músicas do Chalino ficaram tão famosas justamente porque ele conta as histórias de uma forma extremamente realista. E isso tem um motivo, ele nasceu em Culiacán, lá em Sinaloa, no México. E ele sempre foi muito pobre, o que fez ele presenciar de perto vários crimes dos cartéis que aconteciam por lá. Mas ele não viveu nessa vida por muito tempo, porque aos 15 anos ele se envolveu em uma briga com um cara que tinha mexido com a irmã dele. Boatos dizem que ele poupou no cara e por isso ele teve que fugir para os Estados Unidos. No final das contas isso foi bom porque foi lá que tudo começou a andar para ele. Ele escreveu suas primeiras músicas e as músicas foram devagarinho ficando famosas nas comunidades mexicanas lá dos Estados Unidos. Desse jeito o Chalino foi aos poucos ficando mais conhecido. Eventualmente ele volta a morar no México. E aí é quando ele estoura de fato e vira um fenômeno. Começou a ser chamado para se apresentar em diversos lugares, conseguiu tirar a família dele da pobreza, todo mundo muito bem. O sonho dele como cantor com certeza está se realizando. E aí no dia 15 de maio chega uma proposta absurda para ele. Ele é chamado para se apresentar em um dos maiores bailes do México, o Baile Masivo. A apresentação dele era para ser no dia 16 à noite. Ele estava quase fechando o negócio quando aparece uma outra proposta para o mesmo dia. Ele foi convidado para tocar em uma festa privada num rancho chamado Las Flechas. Mas o que chamou a atenção dele foi o valor oferecido. Não se sabe quanto foi oferecido, mas era muito dinheiro, assim, tipo um valor absurdo. E brilhou o olho dele e fez ele aceitar imediatamente e desistir da outra proposta. Então tá tudo pronto pro dia 16. A festa já tá rolando e o Chalino começa a se apresentar. De cara ele percebe a presença de alguns caras armados ali no meio. Ele ficou um pouco desconfortável com isso, mas ele continuou a apresentação dele. Em um certo momento da noite ele começou a cantar uma música chamada Contrabando e Traición. E já dá pra imaginar mais ou menos o que ela fala, né? E nessa música tem um momento em que ele cita um cartel específico. Nessa hora ele percebe um desconforto entre algumas pessoas da festa. E nesse ponto ele já tá muito tenso e com um sentimento muito ruim, mas ele continua apresentando ainda assim. Até a hora que ele vai começar uma outra música chamada Alma Enamorada. Quando um cara da plateia chama ele e fala que vai pedir pra ele tocar uma música que ele escreveu num pedaço de papel, num bilhete. Então o Chalino se aproxima do cara, pega o bilhete e quando ele abre pra ler é uma ameaça de morte. O que acontece é que algumas pessoas ali naquela festa faziam parte do cartel que o Chalino citou na música. E na realidade, esse cartel já tinha problemas com o Chalino muito antes desse dia. E o Chalino, na hora que ele leu o bilhete, ele sabia exatamente de onde vinha aquela ameaça. E no final da festa teve uma confusão. O Chalino foi sequestrado e algumas horas depois o corpo dele foi encontrado na beira de uma estrada, com sinais de tortura e ferimentos à bala. Infelizmente, a carreira do Chalino foi extremamente curta. Ou será que não? E se eu contar pra vocês que antes desse dia o Chalino